Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nesta aula, falaremos sobre a sexualidade e a castidade na doutrina dos padres da Igreja. Depois de falarmos sobre essa questão da sexualidade, agora entender um pouquinho isso dentro do processo que foi estudado dentro da Igreja, que houveram luzes e ao mesmo tempo trevas no estudo dessa situação. Através da pregação dos apóstolos, recebida por toda a comunidade, foi fundado também, de certa forma, o projeto divino. Então os homens foram entendendo pouco a pouco, paulatinamente, o projeto divino. E através do exemplo, do testemunho, e até das correções, porque quando ouviam erros, a Igreja ia e corrigia todas essas situações através dos ensinamentos, dos estudos. Os escritos dos padres da Igreja expõem exatamente esses conceitos, em função das circunstâncias particulares, através da catequese, através da apologética, da pastoral, das homilias, e até das polêmicas que aconteciam dentro de alguns concílios e outras situações que aconteciam dentro da Igreja. E vem se desenvolvendo esse projeto desde o início da Igreja, para que se entenda qual é o projeto divino, para pôr ordem naquilo que é a vontade de Deus e não aquilo que é o desejo apenas do homem. Então, tudo isso vem para mostrar que a castidade não é um castigo, não é uma negação ou uma privação da sexualidade. Pelo contrário, é colocar em ordem o bom uso da sexualidade, e isso se dá dentro da vida matrimonial, da castidade, E é verdade que nesse momento, da Igreja, logo no início do cristianismo, a sexualidade e o matrimônio estavam ligados como duas realidades que sobrepõem sexualidade e matrimônio. Então, sexualidade é no matrimônio, fora isso é tudo um pecado. Então esse é o comportamento sexual lícito. Fora disso, fora do pacto conjugal, tudo é errado. Então a Igreja vem condenar todas essas coisas. E tanto o sexo quanto as núpcias, gozavam de uma justa consideração e respeito. A sexualidade era vista com respeito, era visto como uma coisa respeitosa dentro do matrimônio, para gerar uma união que agrada a Deus e para viver uma abertura à procriação. Tanto os dois gozavam de uma justa consideração e respeito, como um dom de Deus em Cristo. E por isso a carta aos apóstolos vai dizer, que é preciso pôr em ordem, ordem aquilo que é próprio da criação, para levar à redenção. Mas é verdade também que quando Cristo afirma nos evangelhos, que alguns nascem eunuco, outros são feitos e outros se fazem por amor ao reino de Deus. E depois São Paulo, na carta, se não me engano, acho que é aos Tessalonicenses, aliás, também nos Atos dos Apóstolos vai dizer, então vai dizer exatamente isso, que algumas pessoas vivendo é melhor que não se exposem por causa das dificuldades do matrimônio. É verdade, porque existem as dificuldades, existe dificuldade qualquer relacionamento entre qualquer pessoa, até mesmo nos monastérios, nas vidas comunitárias existem os problemas, como se todos vivessem a vida comunitária, se salvassem, e não tivessem problemas. A vida matrimonial como a vida comunitária é um problema, porque ninguém pensa igual, ninguém é igual. Então as primeiras dificuldades foram, na verdade, luzes e sombras, não faltaram luzes e sombras para perceber que o matrimônio é uma estrutura provisória. Afinal, Nosso Senhor diz que no céu não se darão como marido e mulher, mas serão como anjos. Então, como é uma estrutura provisória, então, na verdade, foi visto como menos importante do que viver o celibato, por amor ao reino de Deus, que já era uma prefiguração da vida futura. Então, foi visto como mais,
como uma perfeição. Então a vida celibatária, a partir desse momento nasce o monaquismo, nasce também, a partir desse momento, desse pensamento, logo depois dos apóstolos, depois da tradição, nasce nesse momento, por amor ao reino, manter-se casto, ou seja, não usar da sexualidade nem para união, nem para procriação, e nem para outras coisas fora que já eram pecado antes, né? Então o celibato por amor ao reino vem sido escolhido como um ensinamento de Cristo, né, recordado nas lições, né, dos apóstolos, né, e por isso será definitivo como, na verdade, uma aproximação do reino dos céus. Por isso a vida sacerdotal, a vida religiosa foi tida sempre como mais. Não quer dizer que seja mais, pelo contrário, o Concílio Vaticano II afirma que a santidade está em ordenar a própria vida ao reino de Deus. Também o matrimônio faz parte da vida transitória chegar ao reino de Deus. Afinal, todos os serviços e todas as coisas que nós fazemos na vida presente, que é toda transitória, tem um valor eterno, tem um valor temporal, onde se serve, se trabalha, se dorme, se come, se faz todas as coisas por amor ao reino de Deus. Então todas as coisas são transitórias nessa vida, não só o matrimônio, até mesmo a vida religiosa, todas elas são transitórias. É verdade que é uma pré-figuração, mas não é, né, a vida futura e da graça, mas tudo é uma prefiguração. Então foi tido como era uma prefiguração, era mais do que o matrimônio. A partir desse momento começa a se viver, olha, então já é uma eminência da vida da parousia. Então a vida de celibato, né, abrir mão à sexualidade, seria a perfeição. Mas se fosse só isso, estaria ao contrário também à vontade divina, onde Deus dando a sexualidade e as pessoas se desejando, constituindo uma família, gerassem a vida e garantissem a sociedade e a célula que é a família. Afinal, ninguém nasceu fora de uma família, ninguém nasceu. É lógico que hoje em dia existem nascimentos sem família, né? Sem o vínculo familiar, sem o afeto familiar, né? E isso tudo gera também, se no mundo todo mundo busca a felicidade exatamente nos afetos, quando se nasce ou se cresce sem os afetos paternais e maternais, também já é uma privação de alguma coisa. Sempre seremos privados, é verdade, mas é preciso repensar se na verdade buscamos tanto esses afetos, né, e se somos privados desse primeiro afeto quando pequenos, né, então tudo isso já gera, de verdade, uma interrogativa, um problema, né? Então, a partir desse momento, começa a comunidade a viver uma iminência, ou ao menos um princípio da parousia, né? Isso como vai dizer na carta aos Tessalonicenses, e se interrogam se vale a pena esposar-se. Exatamente por quê? Porque, de verdade, São Paulo até alerta, né? Queria vos privar desses problemas. E que problemas teremos até na vida religiosa, né? Então, mas a partir desse momento nasce uma certa excitação, né? Sobretudo no Oriente, né? Voltados a formar uma ascese muito mais rigorosa para, né, destruir aquilo que seria, de certa forma, a genuína doutrina de Cristo. Então começa uma sese tão grande por viver uma eminente parousia, ou seja, abrir mão de toda a sexualidade, ou seja, negar-se a si próprio, vivendo o celibato perfeito, por amor ao reino de Deus, sim, mas ao mesmo tempo isso não é para todos. Então, como se a partir desse momento colocassem para segundo plano, né, a própria união, aquilo que Deus criou o homem e a mulher, né, e aquilo que Deus criou foi exatamente para a ordenação das coisas dessa vida presente. Então começa-se aqui uma contradição, vão avaliar negativamente, né, a presente condição humana, onde o corpo era capaz, né, do espírito, né, mas também, né, deveria libertar-se exatamente das necessidades fisiológicas, coisas que não teríamos na vida futura. Então era preciso negar tudo, por isso vivendo tudo, de certa forma, um rigorismo. E isso acontece por causa das cartas de São Paulo? Sim, acontece, né? Mas é verdade que tudo isso
era pregado exatamente para viver a pobreza extrema, né, e condenava, de certa forma, o matrimônio e a procriação. Isso tudo nasce como uma heresia, o encratismo, ou seja, uma negação da vontade divina, que é o matrimônio, né, para abrir mão de todas as coisas e viver o reino dos céus. Isso é uma heresia no início do cristianismo, o encratismo, ou seja, era uma verdadeira heresia, porque não só negava, como na carta, Moisés deu, por causa da dureza do coração, deu a carta de libelo para separar-se da pessoa, que isso já era um problema, era uma transgressão da ordem divina, porque homem e mulher Deus os fez para que vivessem, né, a união e a procriação. Mas agora, com o encratismo, é pior. Nem a união, quer dizer, não estava descartado aqui até o divórcio. Aqui nem a união era possível. Então isso era uma negação do próprio projeto divino. Se Deus não quisesse que os homens e as mulheres se casassem, não teria dado o desejo. E o desejo, com o desejo, a atração, o desejo ao prazer, o prazer à união, e a união à procriação. Tudo isso é um projeto divino, e é pondo ordem nessas coisas que vamos agradar a Deus e servir melhor aos irmãos. Então, nesse projeto, essa verdadeira heresia, que era o encratismo, negava o matrimônio, né? Antes de tudo, negava até a fé católica sobre a criação, né, fundada-se sobre uma falsa interpretação dos primeiros capítulos do Gênesis, onde negavam tudo isso, né, que o corpo foi criado, né, depois da queda. Né? Então, quer dizer, inventaram, quer dizer, o homem foi criado antes com uma ordem para viver com Deus. Então, o homem foi criado junto de Deus. A desobediência, o desregramento, a desordem e a desobediência gerou no homem a queda. Agora eles disseram que o corpo foi criado depois da queda. Então era uma heresia contra a fé, era uma heresia contra o matrimônio, era uma heresia contra a sexualidade, era uma heresia. Então essa heresia, que é o encratismo, né, fazia com que negassem todas essas coisas, que o homem foi criado depois. E aí foi visto como se fosse uma divisão. O corpo é a prisão da alma. Então, quer dizer, tudo que é do corpo é uma prisão, como se fosse negar o projeto divino, sendo que Jesus assumiu a condição humana. Então Jesus assumiu uma prisão? Não, ele assumiu a condição humana para libertá-la. Como? Pela obediência, pelo serviço, pela ordenação, pelo amor pleno. Então, para os encratistas, né, o corpo era um elemento estranho ao homem, quase que uma consequência de pecado. E o corpo seria o projeto de pecado, né, que eles entendiam como vontade de Deus, e que não era, porque é próprio o seu meio e geram nele novos corpos, né, assinalados pelo mal. Portanto, para eles, né, a cópula, né, ou seja, a união entre marido e mulher, na verdade, a união e a procriação não faziam parte, era preciso ser purificado. Esse rigorismo moral dos encratistas continuou no século II, começou no século I, continuou no século II, e depois com o montanismo, né, que era uma heresia que caracterizava do profetismo, exatamente de uma espera da parousia, já no século II. Então, tudo isso foi também, depois na Espanha, o priscilianismo, que também era uma outra heresia que impostava praticamente a mesma coisa. Esse princípio da dualidade, alma e corpo, como se não fizessem parte as duas coisas, né, como se não fosse um projeto divino viver juntos. É verdade que a natureza humana é uma privação, porque tem limites, mas, quer dizer, o cumprimento da vontade de Deus é o que aperfeiçoa o homem nesse projeto divino. E todas essas heresias, montanismo, priscilianismo, encratismo, todas elas negavam a corporeidade, diziam que o corpo, o pecado, não pertencia ao homem, o homem era só alma, como se não fosse o projeto divino, negavam até a fé. Então tudo isso nasce, de certa forma, com esses princípios, o gnosticismo, quer dizer, a descrença total, a dúvida total das coisas, que sustentavam exatamente teorias absolutamente negativas com relação à sexualidade. Até isso, né? Então já não servia para mais nada. Né? E tantos outros depois vieram, né? Que depois já faziam o contrário. E por um lado, aqueles que negavam que a sexualidade seria uma coisa boa, já vieram logo depois, negando essa negação da vontade divina, vieram exatamente
Atenágoras, né, que denominava, não aquele, né, do filósofo, mas um outro, né, que já era do século II, né, ele vai dizer que, segundo as núpcias, o adultério podia ser uma coisa decente, quer dizer, então já é 880, ou não pode, tudo é pecado, ou pode porque nada é pecado. Então, quer dizer, seria as duas vertentes de pecado e de desordem na natureza. Então acontece já no século II, quer dizer, a negação da fé e a contrariedade da fé. Então negavam como se o matrimônio, a união e a procriação fosse, na verdade, um castigo e como se fosse consequência do pecado, ou que todo o pecado, todo adultério, existe até um adultério decente. Se fosse sempre com uma mesma pessoa, seria aprovado e seria uma coisa boa. Então, na verdade, acontece exatamente isso. Também outros personagens daquela época, Dídimo, o cego, né, vai dizer, né, que a imagem significa, né, um protoparênteses, né, da imaterialidade. Né? Então, na verdade, o nosso corpo é só uma túnica, podemos lavar, né, que estamos limpos, né, não pela confissão, mas podemos lavar, ou seja, basta se lavar como se fosse e já estamos limpos do pecado. Então, tantas coisas erradas, já contrário a esses homens, a essas heresias, vem São Gregório de Nissa e tantos outros, né, que afirmavam que a distinção entre homem e mulher, né, não é alienação da imagem divina, mas pelo contrário, é o pleno cumprimento da vontade divina. São João Crisóstomo vai manter dizendo que o paraíso é o lugar onde eles eram colocados, sim, mas precisavam passar por esse caminho para chegar lá. E esse caminho, né, que se daria mais tarde, né, é esse caminho exatamente do matrimônio. Né, e por isso é necessário para chegar à vontade de Deus. Se não fosse nesse estado, o pecado original, né, Deus, né, diria essas coisas, né? E a perpetuação da espécie humana seria, quer dizer, seria negada. Então, tudo que propõe Deus é exatamente isso para os homens, para que entendam o projeto divino. Esses exemplos, né, de heresias, né, de rigorismos ou de laxismos, né, esses exemplos são de verdade para entendermos bem qual é o projeto divino e demonstram, né, num primeiro lugar, a complexidade sobre o estudo, né, e das exigências, né, dos padres da igreja. Então, é sempre, quer dizer, o comportamento humano sempre vai ser questão de estudo para a humanidade. Nunca vai deixar de estudar o comportamento humano. E o comportamento não só afetivo, não só emocional, mas o comportamento sexual, o comportamento econômico, comportamento educativo. Sempre o comportamento foi estudado. E também dentro da igreja, esses comportamentos são estudados, mas sempre de acordo com o projeto divino. Criação, que tem uma ordem a um fim, e a redenção, que seria a nossa união plena com Deus, mas para viver em comunhão, em comum acordo com o projeto divino, existe uma obediência. Essa obediência não é privação da liberdade, mas é o pleno cumprimento da liberdade, onde o homem, né, escolhe o que é mais perfeito, o que é melhor, que não quer dizer que seja fácil, é árduo, difícil, mas é o que torna o homem melhor. Afinal, todas as coisas fáceis, na verdade, elas geram, num primeiro momento, prazer, mas depois a exigência da obrigação. E todas as coisas árduas e difíceis, como um estudo, como uma profissionalização, todo esse projeto divino exige, né, um esforço, mas esse esforço é premiado exatamente com a satisfação daquilo que a pessoa fez. Venceu os próprios limites para se tornar melhor e ajudar melhor a sociedade, a família, as pessoas e até colaborar melhor com o reino de Deus. Né? Então, eles falam exatamente disso. Muitos autores do século II e III, né, primeiro, segundo e terceiro, vão exatamente mostrar esse projeto. A tradição, portanto, que a igreja sempre ensinou, né, vai falar exatamente segundo a vontade divina, e não segundo opiniões próprias. Né? Santo Agostinho, por exemplo, já no século III e IV, vai dizer, né, ele foi acusado, né, dos maniqueístas, né, na base
dos seus livros que havia escrito contra o pelagianismo, e é verdade, ele escreveu contra. Né? Então, de verdade, escreveu contra exatamente porque havia desordens no projeto divino, havia desordens no projeto, né, que Deus criou, onde o homem foi criado, né, mas pela desobediência se distanciou de Deus, e na obediência retornaria a esse amor de Deus. Então, tudo é um projeto. São João Crisóstomo vai explicar exatamente isso, né, as diversas, né, estados do homem em que ele precisa, né, de verdade crescer na qualidade dos bens que ele cumpre. Né. Então, em cada um desses casos, toda a obra dos padres da Igreja nesse período, final do século I, segundo, terceiro e até o quarto, em Santo Agostinho, né, todos esses projetos, né, são para, de verdade, renunciar, né, à sexualidade, não, mas para mostrar que a sexualidade leva a uma ordenação e o respeito ao uso da sexualidade no matrimônio. Quer dizer, se podia viver de duas formas: a virgindade por amor ao reino dos céus, viver plenamente o celibato, de abrir mão da sexualidade para servir a todos na igreja e na sociedade. Então era um projeto divino, sim, que é uma prefiguração da vida futura, da parousia, mas não negava exatamente o uso e o respeito da sexualidade dentro do matrimônio, que é próprio para a sociedade, bom para a família e exatamente até no bem dos sacramentos, né? Porque ninguém recebe a comunhão se não for batizado. E se ninguém nasce, ninguém é batizado, ninguém recebe a comunhão. Nosso Senhor deixou os sacramentos exatamente para que se perpetuasse o seu amor para todas as pessoas, né? Não num ato egoísta para alguns, mas para todos. Por isso, o princípio geral que vão manter os padres da Igreja sobre aquilo que formularam dentro da catequese, das homilias, das pregações, de todas as coisas que fizeram, é que cada ato, cada um, aliás, é livre para renunciar ao matrimônio, mas por amor ao reino e escolher, né, talvez uma parte melhor, mas ninguém está no direito de proibir o matrimônio, né, ou o exercício da sexualidade entre os esposos legítimos. Então ninguém está proibido. Então aqui a igreja propõe exatamente num dogma, não chega a ser um dogma, mas numa ordem para que não houvesse mais nem o laxismo nem o rigorismo. Né? Quer dizer, o rigorismo de dizer que tudo é pecado porque todo o corpo já é uma condição de pecado, ou tudo vai permitido porque Deus criou assim e Deus quer que seja assim. Não, nem o rigorismo, nem o laxismo. Então a igreja coloca que cada pessoa é livre de renunciar ao matrimônio, por amor ao reino dos céus. Né? Escolhe a melhor parte. Mas, né, ninguém está no direito de proibir aos outros o matrimônio e o exercício da sexualidade entre os esposos legítimos. Cada fiel deve seguir o próprio dom ou carisma. Então cada um escolhe, porque tanto um quanto o outro são projetos divinos. Então Santo Ambrósio vai expor exatamente isso, a sua posição, né, sobre a virgindade e sobre o matrimônio. Né, e fala que tanto um quanto o outro vive a integridade do amor de Deus. Então para todos deve servir. Então, para todos esses, quando escolhem, devem servir. E é isso que é o projeto divino. Tá bom? A luta contra as heresias utópicas citadas, que nós falamos agora, são exatamente mostradas exatamente nisso. Quer dizer, não podemos, né, com liberdade podemos renunciar ao matrimônio. Né? E também ninguém tem o direito de proibir o matrimônio e o exercício do matrimônio. Por isso, o laxismo sexual, né, da sexualidade, ou o rigorismo, são problemas doutrinais, relativos, né, e por isso é preciso ser corrigido. Tanto a negação, né, quanto a fornicação vinham consideradas um pecado grave, né, como o adultério. Então, qualquer um desses atos que são fora do matrimônio são um pecado. Né? Tertuliano vai dizer isso, a leceidade do ato conjugal é um remédio contra a concupiscência. Na verdade, um remédio contra o mau uso da sexualidade é o matrimônio. Quer dizer, o matrimônio é, na verdade, um remédio contra a concupiscência. É pôr em ordem a sexualidade. Aquilo que Deus deu, colocado em ordem. Então, por isso, o remédio contra, né, a fornicação, contra
né, o pecado, né, é exatamente um remédio contra a concupiscência, é o matrimônio. Então, por isso, para proteger-se de uma vida devassa, de uma vida errada, de uma vida, né, de fornicação, de uma vida laxista, né, então entra o argumento evidente para formar as pessoas ao matrimônio, a uma responsabilidade na sociedade, a união e a procriação. Então isso ensina a igreja para pôr em ordem, para não viver um laxismo onde o corpo, quer dizer, está acima, sendo que depois do ato sexual vem sempre os sentimentos, vem sempre as emoções, vem sempre a afetividade. Então podem ser destruídas, essas coisas podem ser destruídas no coração pelo mau uso da sexualidade. Os padres da igreja propõem exatamente isso, né? Os pastores da igreja, né, propõem exatamente esse projeto divino, né, de lutar e colocar em ordem todas as coisas.